E aí, Mauro, eu te pergunto, por que o Flamengo ele fechou, né, com a Betano? Eu tinha até trazido esse valor aqui no domingo, no nosso programa, que eu recebi ali em cima da hora, uma fonte minha no Flamengo me mandou, né? E a gente cravou, eu botei lá 264 milhões de reais, pode chegar a 268 milhões de reais. E é um valor, Mauro, muito surreal, né, para o futebol brasileiro. Porque se a gente for colocar aqui na comparação, né, é acima de 250 milhões de reais. Tem muita gente dizendo 50, não é, é acima de 250, né? Então, é ali entre 255 e 270 milhões de reais o valor que vai acabar o Flamengo recebendo. O Corinthians, que é o segundo, é 103 milhões de reais. É mais que o dobro, né? Se for 250, vai o mínimo ali. É mais que o dobro do Corinthians, 103 milhões de reais por ano. Palmeiras, 100 milhões de reais por ano. São Paulo, que é o quarto, 78 milhões de reais por ano. É assim, Mauro, se a gente for, olha só, olha o tamanho desse patrocinador do Flamengo. Se somar o segundo, que é o Corinthians, com o terceiro, que é o Palmeiras, não bate os 250 milhões de reais. Vão dar 203 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo sozinho vai ganhar mais que o segundo e o terceiro somados, Mauro César Pereira. É um valor surreal e o que foi passado para mim, assim como você, eu digo, nunca tive fechamento nenhum com dirigente, de dever, de ter rabinho preso. Agora, quando tem que elogiar, também a gente critica tanto. O que foi passado para mim, Mauro, e aí eu não sei se você também tem essa informação ou não, é que toda a negociação foi encabeçada pelo BAP. Tipo, tudo. O BAP que tocou todo esse processo de negociação com as casas até chegar num valor como esse. O que seria, né, Mauro, um baita mérito também para o presidente fechar um contrato dessa dimensão com o patrocinador, né, Mauro? É preciso entender que não é só a camisa, né? São outras modalidades, outras divisões de futebol. É uma aliança entre a marca e o Flamengo, né? Não é só o espaço na camisa, é mais do que isso. Então o Flamengo fez o quê? Até o Rodrigo Matos explicou isso detalhadamente lá no UOL. O Flamengo pegou um pacote de propriedades, digamos assim, e falou para as casas: olha, eu tenho isso aqui, quem quer, quanto vocês oferecem? E aí elas passaram a fazer essa disputa feroz aí pelo espaço, né? Pelos espaços, né? Eu acho que é importante entender que o Flamengo não está vendendo só o espaço principal, ele está indo além. Tá? A gente vai saber os detalhes disso depois da reunião dessa noite no Conselho Deliberativo, que vai aprovar, tudo indica, esse acordo, né? esse contrato. A gente vai saber em detalhes, né? Tudo indica que a gente vai saber em detalhes o que a Betano está comprando do Flamengo, quais são os espaços. Então não é só a camisa, que é uma tacada inteligente, o Flamengo foi além disso. Mas para mim o grande mérito foi percebendo que o que está acontecendo nesse mercado. Com a regulamentação, algumas casas de aposta estão enfrentando dificuldades. Nem todas estão conseguindo ir bem. E o Flamengo tinha uma casa de aposta ao seu lado, né, um patrocinador que era uma casa de apostas nacional, que começou a atrasar pagamentos. O Flamengo passou a negociar a rescisão e, paralelamente, passou a sinalizar para o mercado, para as grandes casas de apostas internacionais aqui instaladas no Brasil, que o espaço ia ficar vago. E que, além desse espaço, ele ofereceria um pacote com outras propriedades onde a marca seria exibida. E ele conseguiu despertar o interesse de 3 das 4 maiores, no caso Superbet, Betano e Sportingbet, que disputaram ali com valores muito próximos esse espaço, né? Acabou a Betano vencendo, mas foi uma disputa feroz, a decisão foi na sexta-feira, ali ao apagar das luzes. A Superbet chegou a retirar a proposta quando soube que outras estavam envolvidas, além de inicialmente as duas, que eram a Betano e ela. E a Betano acabou levando. Então, assim, o Flamengo montou um outro pacote, uma outra modalidade. E foi muito inteligente, porque aproveitou a bolha das bets e provocou as maiores, fazendo com que elas entrassem numa disputa pelo espaço. Então foi realmente uma artimanha muito boa, foi muito inteligente. O BAP, o pessoal todo que com ele trabalhou, né? A equipe toda que trabalhou com ele, e conseguiram aí um resultado. O Ricardo Richardson, que é o vice da pasta de marketing, conseguiram um resultado muito bom. Uma receita extraordinária, que supera inclusive o valor que o Flamengo vai receber por direitos de televisão.
e acho que vai até pautar outros clubes para que também negociem dessa maneira, né? Para que passem a oferecer pacotes mais completos, além da área principal, que é o peito ali, né? A área do peito, na camisa, onde vai o patrocinador master. E já se estima que os patrocínios de uniforme do futebol, contando com esse, vai levar aí uma verba próxima de 400 milhões por ano, né? Alguma coisa próximo disso, o que é significativo, né? Seria mais ou menos 1/3, né, do que o Flamengo faturou no ano passado, se chegar a 400 milhões, né? E outra coisa também, tá? Eu quero deixar claro, pode até dividir a tela com ele, com o meu amigo Marcos André. Eu quero deixar claro que eu não quero te ver desesperado, não, tá? Não quero te ver desesperado, porque depois não adianta, no que vem, você falar, ah, não, Tico, agora vocês têm 260 milhões de reais por ano, eu não quero mais apostar contra o Flamengo, não. Depois não adianta. Se você quiser... A única vez que eu fiquei desesperado foi naquela notícia que você deu lá e até hoje você não me falou quem foi essa fonte aí, viu? Qual, cara? Daquela lá que você jogou. Aí eu tava com o ombro aqui mesmo pra... Você tá então querendo me jogar na fogueira quando você tá magoado? Pode dizer que eu soltei lá. Não, eu tô esperando lá, aquele cara lá. Eu não corro, não. Agora, quem aposta contra o Flamengo é você. Ô, Tico, com esse contrato, eu tava lendo agora, com esse contrato aí que o Flamengo vai fazer com a Bet, o Flamengo fica entre os 15 clubes do mundo, né? Você viu? 10. Né? É que o primeiro é o Manchester City, né? City, Real Madrid, Manchester United, o Flamengo tá entre os 10. Ó, vou ler pra você aqui, pra sua carinha na tela junto comigo, ó. City é o primeiro, 100 milhões de euros por ano. Real Madrid o segundo, 70 milhões de euros por ano. Paris Saint-Germain, terceiro, 70 milhões de euros por ano, junto com o Real, então, né? São os dois juntos. Barcelona, 70 milhões de euros por ano, entre 63 e 70 milhões de euros por ano. Barcelona é o quarto. Bayern de Munique, o quinto, 65 milhões de euros por ano. Manchester United, sexto, 64 milhões de euros por ano. Liverpool, sétimo, 58 milhões de euros por ano. Arsenal, oitavo, com o mesmo valor do Liverpool. Tottenham, o nono, com 46 milhões de euros. E aí o Flamengo empatado com o Atlético de Madrid, ali entre 39 e 42 milhões de euros por ano. Ou seja, o Flamengo está entre os 10 maiores valores de patrocínio do mundo no momento, Vamp. Eu vi essa lista, o Tottenham, né? Parece que tá morto, tá sempre aí na lista de que fatura, tá entre os 10 sempre, né? E o Flamengo, né? A nossa moeda é diferente, quase, vamos arredondar, quase 6 por 1, mas também com uma quantidade muito maior do que a maioria desses aí em termos de torcedores, né? Isso também conta muito, né, mano? Sem dúvida. Para esse patrocínio vir, né? Eu acho muito complicado essas listas, porque cada contrato é um contrato. Alguns estão vendendo só o espaço nobre, outros, como o Flamengo, está vendendo vários espaços. A Juventus está sem contrato, o Chelsea está sem contrato de patrocinador master. Então, assim, o Flamengo está certamente entre os 15 e 20 maiores, acho que sim. Mas eu acho essas listas um pouco... não traduzem exatamente a realidade, porque os contratos são diferentes. É que nem aquela coisa de sócio-torcedor, né? Ah, tal time tem mais sócio-torcedor do que o outro e tal. Alguns times, você é sócio-torcedor do time X, aí você para de pagar mensalidade. Alguns times dão baixa automaticamente, outros não dão baixa. O cara fica lá contando como sócio-torcedor. Não paga 6 meses, mas o número dele está lá. Aí, então, assim, o que adianta essas listas? Semana passada o GE fez uma outra também. Pegaram lá e fizeram um ranking de ocupação de estádio. Né? O percentual de ocupação em relação ao público, né? Aí puseram o Maracanã com uma estimativa de 70 mil pessoas. Não vende 70 mil ingressos do Maracanã. Eu odeio listas, por isso. As listas são geralmente muito distantes da realidade. Porque eu vejo o Tottenham, eu não vejo... O que dá para ter certeza é que o Flamengo está entre os 15 ou 20 maiores, com certeza. Entre os 10, aí vai ter que fazer uma ginástica. Puxa daqui, puxa dali e tal. Eu falo isso porque fica... certo baú. Não, porque nessa lista aí que ele acabou de falar, você vê o Tottenham, eu não vejo... O Tottenham, tudo bem, tá na Primeira Liga e tudo, mas tem a moeda lá, agora mudou, né? Que agora já não é Libra, né? Mas você tem o Benfica. Lá sempre foi a Libra. Mas você tem o Benfica que tem muito mais torcedores e vive na mesma comunidade na Europa com quase a mesma moeda. Sim. E tem muito mais apelo de torcedores no mundo todo que o Tottenham.
Não tem, não? Benfica? Não sei. Não sei. A quantidade de torcedores que não sei, porque a Premier League tem muita força na Ásia, né? Porque assim, e tem gente que torce para tudo quanto é time da Inglaterra, né? O Tottenham, ele figura em tudo ali. E não é 10 do mundo. Sim. Ali você tem clubes da Alemanha, Itália. Eu acho que isso é a força da Premier League. O Chelsea estaria nessa lista, com certeza, porque qualquer patrocinador do Chelsea vai aparecer entre os 10. Ainda foi campeão do mundo agora, né? E com a força que tem, com o dinheiro que tem, com os jogadores que contrata. Olha o Paris Saint-Germain, apareceu. Sim. E assim, você vê, o patrocinador do Paris Saint-Germain é a empresa aérea do Catar. O patrocinador do Manchester City é a empresa aérea dos Emirados Árabes. Então, qual a validade de uma lista dessa? Donos do clube. São os donos do clube. Aí eu acho muito mais legítimo o patrocinador do Manchester United, que não é o dono do clube, é alguém lá que vai lá e patrocina. O Liverpool, ou até o Real Madrid mesmo, que negocia lá com o seu patrocinador, mas não é o dono do clube. Né? É a mesma coisa que, de repente, sei lá, o Bahia fosse patrocinado pela empresa aérea lá do Catar. É um patrocínio do dono do Catar, não, dos Emirados, né? É o dono do clube, são os donos. É isso que está dando, que o Bahia pegou o menino agora da base do Corinthians. O Corinthians quer entrar na justiça para dizer que não foi o Bahia, que foi o City. Isso é uma discussão bem interessante, porque eu acho que o Corinthians tem razão de reclamar, pelo menos, porque a multa para o mercado brasileiro é uma, para o mercado internacional é outra maior. Aí o Grupo City é dono do Bahia, pega o jogador do Corinthians. E paga pelo valor. Se esse jogador se destacar, daqui a pouco ele vai para o City, aí você pagando o preço do mercado nacional, é mais um problema gerado para essa coisa chamada MCO, né? Multi-Clubs Ownership, quer dizer, os caras que são donos de vários clubes. Gera vários problemas. Mas a FIFA também, ela se omite, né? Ou ela regulamenta essa bagaça, ou acaba com esse negócio. Porque você vê, o Crystal Palace não vai jogar a Liga Europa por conta do John Textor lá. Porque ele protestou pra caramba agora no jogo que ele foi campeão. E o City girou na jogar a Champions no mesmo ano. No mesmo ano, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas, né? Por quê? O Crystal Palace, coitadinho, foi tirado. Se bem que eu acho que na Conference ele tem até mais chance, de repente... Sim, talvez seja melhor. Até melhor. Mas pra ele tá na mão maior, né? Ô, Mauro... Então você não acredita que o Flamengo seja o 10º do mundo? Não acredito. Eu acho que essas listas não são muito fiéis à realidade, porque tem vários pormenores. Eu não gosto de lista por isso, Thiago. O patrocínio do Manchester City é um patrocínio legítimo? É dele mesmo. Porque assim, é uma maneira até de você justificar o fair play financeiro. Você pega e bota um valor maior. Não. Como é que eu vou justificar a receita do Manchester City? A confusão que o City foi denunciado foi até por isso, porque vazaram e-mails que eles falavam de inflar o patrocínio para justificar os gastos. Era o porque o clube não arrecada para contratar todo mundo. Aí você faz o quê? Eu sou o dono do time, eu pego a empresa aérea, eu sou um país, eu tenho uma empresa aérea que é minha. Eu vou lá e coloco o quê? Quanto vale essa camisa? Vale 100. Eu vou pôr 400. Põe 400, o dinheiro é meu, faço o que eu quero e acabou. Aí eu justifico. Então essa é uma das discussões que não vai dar em nada também, né? Vai acabar em pizza essa história, pizza inglesa, esse negócio do Manchester City. Eles gostam de dinheiro lá, né, irmão? Vai ficar, eu acho que vai ficar por isso mesmo. Tem mais de 100 e tantas acusações de burlar o fair play financeiro. Mas enfim, então, o que é mais real? É esse patrocínio ou o do Liverpool? Eu acho que não dá para comparar. Então, e o do Flamengo, ele não é só o da camisa. Outros clubes, eventualmente, é só o da camisa. Então, acho que o mais importante é... Eu acho que até o Corinthians, na base, não tem o principal. É só do profissional? Eu acho que é só no profissional. Mas cada contrato é um contrato. O Flamengo está envolvendo, inclusive, time de vôlei, né? Outras modalidades, que vão também em algum espaço, né? Que se não for na parte principal, vai ser em algum lugar, vai ter lá o nome da casa de aposta parceira. E assim, o Flamengo deu um golpe de mestre. Os caras foram muito espertos. Porque os caras pegaram as principais casas de aposta e fizeram o seguinte, ó, tá vendo aqui a camisa do Flamengo? Vai ficar vazio. Vocês querem? Opa, eu quero. Eu também quero. Ó, é isso aqui. E começaram a vazar valores também, né? Isso aí começou a vazar na imprensa. É tantos milhões. Aí todo mundo foi crescendo o olho e os caras começaram a disputar. E aí houve uma corrida por esse espaço. Ou seja, eles conseguiram turbinar o valor. Né? Isso foi uma coisa... foi uma estratégia super inteligente. Aí chegaram a esse valor absurdo, mas não é só a camisa, isso que é importante. Então, assim, não é que eu não acredite que o Flamengo... Acho que ali essas listas não traduzem a realidade porque os contratos são diferentes e existem ainda essas questões, né, de clubes como o Manchester City, como o PSG, né, patrocínio do PSG, Qatar Airways. É a mesma coisa. Quanto vale a camisa? Vale X. O cara pode botar 4 ou 5 vezes mais. Aí ele tenta justificar os investimentos nos jogadores. Aqui não precisa disso, que aqui não tem fair play financeiro, aqui é bagunça, aqui é zona, faz qualquer coisa. A CBF está prometendo fair play financeiro, vamos ver se vai rolar. Eu só acredito vendo, sério, eu só acredito vendo.
Porque também não me vem com um falso fair play financeiro, uma regrinha ali, mequetrefe, para dizer que tem. Ou é a vera ou não é. Fair play financeiro mesmo no Brasil, só acredito vendo. Mas é fato que o Flamengo conseguiu um contrato extraordinário. Isso é mais importante do que qualquer lista. O Flamengo nem precisa de ficar se metendo nessa coisa de lista. O contrato é sensacional, os caras foram bem pra cacete. Entendeu? Quando a gente critica aqui o BAP e tudo, por algumas decisões, a gente critica. Agora ele foi muito bem, ele e a equipe dele. Mandaram bem pra caramba, os caras foram muito inteligentes. Eu acho que deram aí digamos, uma nova... para os outros clubes, né? Uma ideia de como negociar esse tipo de coisa em certas situações. Foram bem espertos. Então, de parabéns. Agora, ô Bruno, falando sobre, né, essa situação de valores, você fala muito aqui que os times fortíssimos no futebol brasileiro, às vezes eles investem mal, né, supervalorizados, eles deixam os jogadores serem supervalorizados e que muitas vezes não existe no Brasil, né, o abismo que existe dos clubes muito fortes financeiramente com os outros. Você constantemente fala sobre isso aqui. Com esse novo patrocínio do Flamengo, você acha que com o tempo possa haver um abismo maior do Flamengo para todos os outros ou não? Ou com relação a Palmeiras, o próprio Bahia, que é Grupo City, os outros clubes não vai haver um abismo muito grande, mesmo com essa diferença de valor de patrocínio? Então, financeiramente, já existe uma diferença muito grande. O que eu digo é que os jogadores que estão disponíveis para o mercado sul-americano, né? Hoje o Brasil pode dizer sul-americano porque tem um monte de jogador de outros países sul-americanos aqui. Os jogadores que estão disponíveis para esse mercado, eles não valem o dinheiro que é pago. Valem porque o mercado diz que vale. Ok, nesse ponto tudo bem. Mas quando o Flamengo e o Palmeiras eles contratam jogadores de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, dá a impressão de que são jogadores assim que são muito acima dos que estão aqui. E é esse ponto que eu acho que é irreal, que às vezes gera uma cobrança em cima do atleta e do próprio clube, do time, que é meio fora da realidade. Então, sem dúvida, hoje o Flamengo, o Palmeiras, eles têm um poder de investimento maior que vários clubes. O São Paulo não tem a mínima condição de contratar um jogador de 20 milhões de euros. O Corinthians também não. Isso só para falar de dois times muito grandes. O Flamengo tem, acabou de fazer isso. O Palmeiras tem. Assim, o Corinthians tem a quinta folha de pagamento mais cara. Eu não vejo time para valer a folha de pagamento. É isso. E até no Flamengo e no Palmeiras, que tem um time melhor Flamengo, que o Corinthians... você vê. No Palmeiras eu falo o valor da contratação. Da contratação. Eles são mais fortes, só que onde eles vão ser mais fortes? E acho que isso já está assim e vai continuar assim. Na média. O Flamengo e o Palmeiras, se pegar o que eles ganharam nos últimos anos de título e comparar com qualquer outro time brasileiro, a diferença é muito grande. Se você fizer um recorte de 10 anos, de 8, não sei, de 5... você vai pegar uma diferença muito grande. O Palmeiras, desde 2016, ganhou 4 brasileiros. Aí ganha 2 Libertadores. O Flamengo também ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 brasileiros, ganhou alguns títulos de Copa do Brasil. Aí você pega o que o Corinthians ganhou. O último brasileiro em 17. São Paulo, nos últimos anos, ganhou um Paulista, uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil. Aí tem o Botafogo, um ano ele ganhou a Libertadores e o Brasileiro, ótimo. Mas foi... aquele ano. O Fluminense ganhou uma Libertadores, um ano, aquela vez. O brasileiro não ganha desde 2012. Então, onde eles fazem diferença? Na média. Mas eu acho que o que deturpa um pouco a análise é achar que o Flamengo ele vai pegar qualquer time aqui do Brasil e vai enfiar 5 todo jogo. Às vezes a cobrança é essa. Isso não existe. Então ele vai continuar, ele tem já um abismo financeiro em relação aos outros, mas o jogador que está disponível para o Flamengo contratar não é muito melhor do que o jogador que joga no Atlético Mineiro, por exemplo. Porque o cara muito acima, ele está na Europa. Alguns na Arábia Saudita, alguns, sei lá, na Ásia, em algum outro país. Então, acho que é esse ponto. Dinheiro eles têm mais. Só que ele não tem dinheiro para contratar o Mbappé, por exemplo. E às vezes dá a impressão que o Flamengo, quando contrata um jogador por 20 milhões de euros, está contratando o Mbappé. E não é. É um bom jogador, mas não é muito acima dos outros que jogam aqui. E vai ter agora, né, amanhã, o jogo mais importante da temporada para o Flamengo. Né, Mauro? Flamengo poupou muito menos do que o Internacional. O Internacional poupou o time inteiro praticamente, né, no último jogo. O Flamengo venceu. E aí foi até importante o Flamengo fazer 2 gols tão cedo, né, com o Pedro, porque o Flamengo conseguiu poupar seus jogadores. Começou a tirou o Jorginho, tirou a Arrascaeta, tirou Pedro, tirou Léo Ortiz, já deixando claro, inclusive,
que o Pedro pode se titular também no jogo de quarta, né, Mauro? No jogo de amanhã, porque se ele tirou para poupar o Pedro, e o Pedro fazendo 2 gols, voltando aí a ganhar essa confiança, 2 gols bonitos, por sinal. O segundo gol do Pedro foi muito de centroavante, dele receber, dominar, olhar o espaço e tocar. Aí, Mauro, eu te pergunto, são 3 jogos seguidos contra o Internacional. O Inter poupou todo o time durante todo o jogo. Você acha que isso pode fazer alguma diferença ou não? E se você acha o Flamengo favorito pela vantagem mínima aí de 1 gol que conseguiu no Maracanã? Eu sei que você não liga muito para número, mas amanhã vai ser a 6ª vez que Flamengo e Inter se encontram na Libertadores. Flamengo não perdeu nos 5 duelos anteriores. Foram 2 pela fase de grupos, de 93, com empate por 0-0 e vitória por 3-1. Os 2 das quartas de final de 2019, com vitória do Flamengo por 2-0 no Maracanã e empate por 1-1, e a vitória por 1-0 agora no jogo de ida. É um Flamengo bem dominante em Libertadores contra o Internacional, Mauro. Não, eu ligo para os números, só acho que os números não podem ser utilizados assim, sem critério, né? Fora de contexto. Como diz Lúcio de Castro, sobre tortura os números dizem qualquer coisa. Então a questão é saber usar os números, né? E utilizá-los no contexto que faça sentido. Nesse caso, o mais importante do que esse retrospecto também é o presente. O Flamengo tem um time melhor que o Internacional. O Inter, no Rio de Janeiro, conseguiu, no primeiro tempo, suportar ali o Flamengo, mas jogando muito fechado, não vai poder jogar assim. No segundo, o Internacional saiu mais para o jogo, teve até um controle, mas não criou nada. Não criou nenhuma situação de perigo. 0. E o Flamengo, quando teve campo, aí eu acho que foi o grande erro do Flamengo no jogo de ida, não aproveitou os espaços para poder contra-atacar e criar situações para o Internacional. Primeiro tempo não tinha espaço, segundo tinha, e não soube aproveitar. Acho que falhou ali. O próprio Felipe Luiz admitiu isso na coletiva. O jogo de domingo foi um jogo que o Flamengo botou um time quase força máxima, né? Alguns jogadores ali ficaram de fora, o próprio Plata, que é titular, mas entrou no segundo tempo, fez até o gol. Mas foi um jogo que o Flamengo usou muita energia, né? Não foi um jogo cansativo. E outra coisa, dá muito bem para jogar, né? Quarta, domingo foi um jogo bem mais tranquilo. Quarta, aí vão jogar segunda, 5 dias depois, contra o Vitória no Rio, e no outro domingo contra o Grêmio, 6 dias depois. Esse é um momento, e depois tem data FIFA, é um momento da temporada que os jogadores têm que dar um pouco mais, né? Tem que entregar um pouco mais. Então, eu acho que o fato de ter poupado ou não é indiferente aí para o Flamengo. O Flamengo tem uma condição boa, venceu por 1-0, não é uma vantagem muito grande, mas é uma vantagem. O Internacional tem que vencer por 2 gols, ou por 1 para levar para os pênaltis, né? Tarefa difícil do Internacional. O Inter vai ter que jogar muito, fazer o jogo perfeito e o Flamengo jogar bem abaixo para igualar aí. O Flamengo tem uma condição muito favorável para esse jogo, me parece. É um time que joga bem fora de casa hoje. O Flamengo joga bem fora de casa. O gramado é bom, né? Ou seja, favorece as equipes técnicas. Claro que está aberto, mas não acho que o fato de domingo ter jogado com o time completo justifique. O Flamengo tem um time melhor e tem que jogar bem. E o Inter vai ter que se superar. Tem condições para isso, acho que tem bons jogadores. Se fizer um jogo bem jogado, tem a chance de conseguir avançar. Mas vai ter que fazer um jogo bem melhor do que fez no Rio de Janeiro, porque a estratégia do Rio, do primeiro tempo, não serve para o Internacional. Não dá para jogar daquela maneira, bloqueando a defesa, não cedendo espaço e segurando um 0-0. Que era a intenção do Roger, claramente, era levar no 0-0 o maior tempo possível. Ele até falou que a torcida começa a ficar impaciente, que ele queria usar essa impaciência da torcida local, no jogo do Maracanã, mas aí saiu o gol no primeiro tempo, isso evidentemente quebrou essa estratégia. E no segundo, quando o Inter domina, também é um momento do jogo que o próprio Flamengo também recua um pouco mais, tenta trazer o Inter para o seu campo, faz parte, né? Não vai ficar pressionando lá em cima o tempo todo. Mas aí eu acho que o grande erro foi esse, não soube usar o espaço que havia para você criar situações de perigo no segundo tempo. Tivesse aproveitado bem, eventualmente fizesse segundo gol, a visão das pessoas sobre essa partida seria de um jogo perfeito. Que estratégia? Pressionou alto o primeiro tempo, fez 1-0. Segundo tempo, recua atrás do adversário, mete 2. Mas só que não meteu e nem criou situações de perigo. O segundo tempo foi o jogo de pouca chance de gol, né? Inclusive.